Estamos de volta agora em Belo Horizonte, 12h34. Vamos bater um papo agora com o advogado Daniel Paulino, do Instituto Defesa Coletiva, sobre um tema polêmico, essa danadinha da fraude do INSS. Nesta terça, 9 milhões de aposentados e pensionistas devem receber informações importantes sobre os próximos passos que eles vão ter que dar para poder terem ressarcidos o dinheiro que foi afanado, literalmente, da conta deles sem autorização. Vou conversar com o Daniel Paulino, advogado do Instituto de Defesa Coletiva, que está aqui conosco. Boa tarde, doutor. Olá. Obrigado por ter atendido o nosso convite. Eu que agradeço o convite, a oportunidade de participar. E, de fato, é uma situação assim, bem triste, que a gente vem vivendo. E o governo ele já anunciou que vai devolver os valores e a partir de hoje, na verdade, hoje, todos os 9 milhões de pessoas que tiveram algum desconto, elas vão ser notificadas e a partir de amanhã, o aposentado ou pensionista, ele vai ter a oportunidade de poder responder se aquele desconto que foi feito, ele reconhece o desconto, se realmente ele associou à entidade ou não, se for um desconto que ele não reconhece. Tá? E se ele não reconhecer o desconto, ele vai marcar lá no próprio aplicativo do INSS, tudo vai ser feito pelo aplicativo, que ele não reconhece o desconto, e aí vai abrir um prazo para a entidade de 15 dias úteis para ela poder provar que aquele aposentado ou pensionista, de fato, ele é associado, mostrando, por exemplo, a prova do termo de adesão assinado, biometria facial, entrega de documento, esse tipo de coisa. E se eles não conseguirem provar o vínculo, aí vai abrir um outro prazo de 15 dias úteis para que o dinheiro seja devolvido, Então, vai ser devolvido diretamente no benefício. O aposentado, o pensionista, ele não vai precisar sair de casa para fazer absolutamente nada. Tem que baixar o aplicativo, quem não tiver, fazer o cadastro lá com o gov.br e aí sim fazer tudo direitinho, Isso, perfeito. Então se estima que se esse prazo for devidamente cumprido, os descontos devem começar a ser ressarcidos a partir do dia 26 de maio até 6 de junho, Isso se tudo ocorrer de forma adequada, porque até que se estima que foram cerca de 4 milhões de descontos indevidos, de 9 milhões de pessoas totais que têm os descontos, então é uma quantidade bastante alta e vamos ver como que vai ser esse procedimento. Então, há uma expectativa para que essas notificações cheguem ainda hoje. Mas e se a pessoa sente que foi lesada, mas não receber a notificação? Tem algum outro caminho? Sim, aí ela pode ligar no 131, que é o canal direto de comunicação com o INSS, que é o pensionista ou o aposentado pode comunicar e relatar a situação. Tá? Uhum. E quem tem que provar se houve esse desconto mesmo, então, não são os idosos, não são os atingidos, O que eles têm que enviar de informações? Nada, eles só têm que clicar lá no aplicativo, na notificação e falar que não reconhece o desconto. E no caso de quem não receber essa notificação, é ligar e dizer, olha, eu tive desconto, mês tal, e não reconheço esse desconto, é isso? Isso, perfeito. Doutor, como que esses descontos estavam saindo? Normalmente a gente tem a péssima mania de não verificar o comprovante nosso de pagamento quando a gente recebe. Eu não faço isso. Péssimo dos péssimos, estou reconhecendo. Você imagina uma pessoa mais idosa, com menos instrução, como a gente sabe que é uma grande parte de quem são os beneficiários do INSS. Como que ele pode verificar que teve esse desconto indevido na sua conta? É justamente fazendo essa verificação no contra-cheque dele lá, Isso. Dentro do próprio aplicativo do Meu INSS, ele tem esses extratos, Ele aparece lá o extrato, ele vai ter que procurar o extrato de pagamento e fazer uma filtragem até março de 2020, porque eles vão devolver tudo que foi descontado devidamente desde março de 2020. Então ele vai ter que olhar lá para ver se teve algum desconto, no caso de associações ou pensionistas ou até de consignados, que ele não reconhece eventualmente, mas o consignado é outra coisa. Aqui a gente está falando do desconto da associação, que já vai ser devolvido imediatamente. Agora, esse desconto que foi feito, por exemplo, lá, que foi feito em 2020, vai ter algum tipo de correção, de mora, alguma coisa do tipo para o aposentado, ou vai vir só o dinheiro mesmo que foi retirado? Não, o governo ele informou que vai só restituir o dinheiro que
foi descontado. Então, eu entendo que, a priori, não vai ter juros. Você acha que cabe algum tipo de ação por conta desse aposentado pensionista de buscar esse dinheiro? Porque vamos lá, vamos dizer que essa pessoa pegasse esse dinheiro e colocasse em qualquer banco para poder fazer algum tipo de aplicação, ele teria algum tipo de correção monetária a respeito disso. Você acha que cabe algum tipo de ação depois disso aí? Certamente, né? Se o pensionista ou aposentado ainda assim se sentir lesado, né, que entendo que vai ser o caso da grande maioria, ele pode sim, né, buscar uma ação individual, buscar aí condenação por danos morais, restituição dobro, né, e buscar aí também a correção do valor. Hoje em dia a gente fala tanto em fraude que ainda tem o medo do golpe em cima do golpe, né? Isso. Como que as pessoas podem se proteger para não cair em mais golpes a partir dessa fraude? Então, a partir dessa fraude, tem que estar sempre muito atento, né? Primeiro ao contra-cheque, né? E os descontos que vêm no benefício. Isso, e também prestar muita atenção em qualquer tipo de link, né? Suspeito, e-mail, gente ligando falando que é da instituição tal, falando que tem um dinheiro aqui para receber. Esse tipo de coisa, na grande maioria das vezes, é golpe, tá? Então, a pessoa tem que estar muito atenta e se ela precisar, né, de algum auxílio, realmente, ela que tem que procurar, né, o responsável, né, seja da agência ou de alguma instituição que ela esteja ali vinculada para poder tirar suas dúvidas, né, de forma adequada e não simplesmente sendo permitida ela ser abordada assim diretamente, né? Porque quando a pessoa ela aborda, ela quer alguma coisa e a gente sabe que o modo de operação de golpistas é justamente assim, eles geralmente iniciam um contato com a vítima, né? Seja diretamente, ligando ou por mensagem, né? De e-mail, SMS, né? Então tem que ficar bastante atento a isso. Uhum. É justamente isso. Qualquer tipo de ligação, o governo não vai fazer absolutamente nada disso. Não. A notificação é única e exclusivamente pelo aplicativo Meu INSS. Exatamente. Apenas pelo Meu INSS, no aplicativo, ele pode ser acessado tanto pelo celular, né, ou como no site normal do Meu INSS, no computador. Isso é importante a gente lembrar, porque tem muita gente que está praticando golpe em cima de golpe, né? E a gente está falando sempre sobre a tranquilidade e a facilidade da própria operação como um todo, de que vai ser feita única e exclusivamente pelo aplicativo. Estou baixando o aplicativo aqui para justamente mostrar na tela do celular aqui, pedir até para os Cinegras fazerem o nosso, para mostrar mesmo, de fato, e está acabando de baixar aqui para mostrar certinho esse aplicativo direitinho para as pessoas. Doutor, infelizmente esse tipo de crime, esse tipo de desconto indevido é mais normal do que a gente possa pensar, nem passa muito despercebido das pessoas, né? Sim. Esse tipo de desconto, infelizmente, ele passa despercebido justamente porque pouca gente, né, tem o hábito ali de verificar mensalmente o que está sendo, né, depositado na conta, né? Ainda mais que a gente está falando, na maioria dos casos, de idosos, né, pessoas que já podem ter uma certa dificuldade, né, com o equipamento. Então, para esse público é bem interessante ter o apoio direto, né, de um familiar de confiança, tá? Um filho ou às vezes um irmão, um amigo, para ajudar a olhar, né, essas questões, para não ter nenhum problema. Olha só, gente, 12:42, a gente vai para um rápido intervalo. Na volta a gente vai continuar falando sobre esse assunto aqui no nosso Rede Notícias. Vamos para o intervalo rapidinho. Estamos de volta com Rede Notícia e seguimos conversando com o advogado Daniel Paulino sobre a fraude do INSS que atingiu milhares de brasileiros. Se você tem uma dúvida, envie para a gente no WhatsApp 319-9680-2910. Doutor, a gente está falando sobre os descontos indevidos das associações, mas também tem uma discussão muito grande sobre empréstimos consignados que foram feitos de maneira irregular. Até o presidente da FEBRABAN, a Federação Brasileira dos Bancos, né, fez um pedido para que seja feito um pente fino nesses empréstimos consignados para poder identificar empréstimos consignados que já acontecem de maneira irregular. Só que isso não é novo, né? Isso tem vocês até uma ação na justiça, vocês entraram justamente para poder requerer reparação desses negociações financeiras que foram feitas de maneira irregular, né? Sim, né? O Instituto de Defesa Coletiva tem várias ações, né? E
a gente separou, né? A gente tem uma ação contra o INSS e o Dataprev relacionada a essa omissão, né? Uma omissão deliberada, né, da autarquia em efetivamente fiscalizar se os contratos estão sendo feitos, né, de acordo com as próprias instruções normativas que eles criaram, né? E houve uma falha aí bem grave e que acabou permitindo com que milhões de empréstimos consignados sejam feitos sem que o consumidor, às vezes, sequer tivesse ciência, né, do que estava sendo contratado. E também tem vários processos contra as instituições financeiras em separado, né? Então, assim, a gente está tentando buscar o ressarcimento, né, por um lado, do governo, né, da autarquia, da Dataprev, que é a empresa pública que cuida dos dados, né, dos consumidores, e do INSS, que é a própria autarquia, e do outro lado, contra os bancos, né, individualizados, para buscar a reparação do consumidor, né, o dano moral coletivo, né, para que a sociedade seja minimamente reparada aí pelo que ocorreu. E em respeito à FEBRABAN, né, da FEBRABAN, a gente entende também que ela já deveria ter atuado antes, né? Por exemplo, esses escândalos, né, essas reclamações de empréstimos consignados fraudulentos, isso aí acontece pelo menos desde 2018, 2019, né? E a ação que a gente entrou datam também desse período, e a ação em específico contra o INSS Dataprev data de 2022. Né? A gente tem uma medida liminar já deferida em junho de 2022, pedindo o bloqueio dos benefícios e outra série de medidas para poder tentar dar mais transparência, né? Dar uma resposta adequada, né? O que está acontecendo? Essa ação que vocês entraram, ela pede o quê? Pede o ressarcimento desse dinheiro? Pede o que na ação pede mais especificamente? Só para a gente entender. Então, em sede de liminar, a gente pediu o bloqueio, certo, de todos os benefícios para que novos empréstimos não possam ser efetivados, né? Até ter medidas mais transparentes, que seja uma coisa mais bem estruturada, né? Falta no entender de vocês regra mais clara ou fiscalização? Fiscalização. Falta fiscalização, falta mais empenho também e vontade, sabe? Tanto das instituições conivência mesmo, praticamente dito, né? Sim, falta ali uma disposição, né? Porque o que ocorreu aqui foi uma negligência, basicamente. Doutor, a gente sabe que a facilidade da tecnologia traz muita comodidade, mas também traz uma série de armadilhas, principalmente para quem não tem contato e familiaridade aos dispositivos eletrônicos e aos meios tecnológicos. A gente sabe que hoje você consegue tudo pelo smartphone, você consegue pedir um empréstimo desconsignado pelo smartphone. Só que existem alguns parâmetros que eles têm que acontecer para que esse empréstimo seja liberado. A pessoa tem que ter identificação facial, tudo isso, né? Como é que esses caras conseguem dar golpe, doutor? A gente viu, inclusive, recentemente, acho que foi hoje ou ontem, inclusive, uma notícia acho que a polícia já estava investigando e prendendo pessoas, né, bandidos, que estavam usando recursos ali de inteligência artificial para tentar simular traço da pessoa e conseguir a efetivação do empréstimo, né? Então, mesmo assim, com toda a segurança, né, que a gente tem pela biometria facial, eles arrumaram um jeito também de conseguir fraudar. Então, tem que ter uma atenção muito redobrada ali, né, com os descontos, o que está acontecendo na conta. Até porque, por exemplo, se o consumidor nota que caiu um dinheiro na conta dele que ele não reconhece, né, pode ser que ele tenha sido vítima de algum depósito indevido, e aí ele pode simplesmente desistir desse depósito e devolver o valor. Em 7 dias úteis ele consegue desfazer o empréstimo. Só que se passar desse período, aí realmente complica a situação dele. Ele vai E como é que ele faz para poder conseguir fazer essa devolução? Ele tem que procurar o banco que envia esse dinheiro, é isso? Em 7 dias úteis ele tem que procurar o banco e geralmente eles emitem um boleto, né, com o valor que foi depositado para ele conseguir devolver. Aqui, só para mostrar, só para a gente, no bloco passado eu falei sobre o aplicativo do meu INSS. Dani, mostra aqui, Dani. Por favor, Cris, por gentileza. Aqui, esse aplicativo que você baixa na sua loja de aplicativo, que é a minha Play Store. Aí aqui eu vou apertar no abrir e vai abrir o aplicativo, ó. Aí abre esse aplicativo aqui, o meu INSS. Você vai ter que entrar com gov.br para você poder acessar. E aí, se você estiver incluído nessa lista de notificações, você vai receber a notificação pelo seu aplicativo. Então, não esquece, não vai receber SMS, não vai receber ligação nem nada. Você tem que baixar esse aplicativo, meu INSS, só você ir lá na sua loja de aplicativo e aí entra com vai entrar com o seu registro do gov.br,
e para fazer o cadastro e ter tudo direitinho. E nesse momento é preciso ter um pouquinho de paciência, porque o INSS já começou a enviar as notificações, então o aplicativo está passando por uma leve estabilidade, então não desiste de primeira, né? Continua insistindo aí que vai dar certo. E é o único meio, né, doutor? Não tem outra forma de fazê-lo, né? Não, o governo só comunicou essa forma, por enquanto. Até porque essa forma do governo ter pensado só por um meio tá justamente para evitar qualquer tipo de outro dano. Exatamente, né? Tem um aplicativo voltado só para isso, né? Então, por que não fazer a própria devolução também pelo, né, o procedimento pelo aplicativo, né? Acho que facilita as coisas para todo mundo, inclusive para o consumidor, que não vai precisar de ligar, não vai precisar de ir atrás, ele só tem que clicar lá se reconhece ou não o empréstimo. Doutor, e as pessoas atingidas, cabe entrar com uma ação separada ou o senhor acha que o meio mais seguro de receber os valores é mesmo recorrendo nesse processo que o próprio INSS indicou? Então, no momento, o que a gente indica é utilizar a alternativa pelo governo, tá? Mas se o consumidor, né, o aposentado, pensionista, tiver interesse, ele também pode pleitear danos morais, restituição em dobro, né? Porque o que ocorreu aqui foi uma má-fé, né? Então, descontos assim, feitos mediante má-fé, cabe restituição em dobro, mas aí para isso ele não vai conseguir fazer pelo aplicativo, vai ter que procurar outra alternativa, né? Um advogado, a defensoria pública. Doutor, a gente sabe que como eu falei, muita gente tem dificuldade com o uso da tecnologia. Às vezes a gente fala assim, procura um familiar, mas às vezes o próprio familiar dele também tem esse tipo de dificuldade. Vocês criaram algum tipo de esquema para poder ajudar essas pessoas? O Instituto está aberto a poder auxiliar essas pessoas para poder fazer esse passo a passo e até mesmo de buscar algum outro tipo de ação civil, cabível neste caso? O Instituto, a gente vai elaborar uma cartilha, né, com as orientações, né, como que faz ali para seguir o procedimento feito pelo governo e caso o pensionista, o advogado, ele tem interesse, né, nessa ação, a gente orienta a buscar, né, um advogado, uma defensoria pública. Lá no Instituto a gente não ajuiza ações individuais. Só coletivas? Só coletivas, né? Sim. Então, nesse caso, a gente não consegue atender a demanda, né? Mas aí juntando várias pessoas e elas de comum acordo para poder fazer esse tipo de ação, aí sim vocês atuariam? Aí teria que ser uma coisa a ser decidida pelo conselho. Entendi. Certo? Lá da instituição. Tá certo. Doutor, passa um contato seu aí para poder a gente fazer, as pessoas quiserem procurar vocês e tirar algum tipo de dúvida, por favor. Pode passar o do Instituto? Pode, fica à vontade. 3024 6091. 3024 6091. Se puder colocar na tela aí, né, para o pessoal ter essa ajuda do Instituto Defesa Coletiva. Repete o número, por favor, doutor. 3024 6091. Mais alguma coisa que você queira acrescentar, doutor? Não, por enquanto é isso. Quero agradecer mais uma vez o doutor Daniel Paulino, do Instituto Defesa Coletiva, que ele é advogado, que nos ajudou aqui a trazer as informações e as instruções para você, pensionista e aposentado do INSS aí, para buscar ressarcir do dinheiro que foi afanado da sua conta. Vamos ficando por aqui, né, Milene? É isso, a gente termina por aqui. E você que está nos acompanhando, não esquece, envia mensagem para o nosso WhatsApp, conta se você recebeu a notificação, se você conseguiu concluir o processo, que a gente quer saber. 12h55, na sequência da programação da TV Horizonte, da América FM e da Cultura M, você fica com Bola na Rede, Júnior Brasil, contando todos os detalhes da contratação de Carlo Ancelotti e os detalhes também dos times mineiros, Galo e Cruzeiro só subindo, a América também. Tudo agora, depois do intervalo, aqui pra você. Rede Notícia volta amanhã, ao meio-dia. Um abraço, com Deus. Tchau. Com Deus.